Eu nasci no Barreto, então eu entrevistei minha avó, né? Fiz um roteiro, entrevistei minha avó para guardar as memórias para a família mesmo. Aí, a partir daí, quando eu resolvi fazer o mestrado, eu me inscrevi no mestrado em Memória Social, na Unirio, né? E mandei o projeto que, a partir da entrevista da minha avó, a entrevista foi da minha avó, eu chamava de entrevista zero, né? E de uma outra entrevista, para montar todo um questionário, né? E delimitar meu projeto ali. Qual era o meu objetivo? Meu objetivo não era estudar o movimento operário, era estudar o bairro em si, né? E estudar o bairro era estudar as fábricas, né? E aquele cotidiano em volta das fábricas, né? O comércio, o carnaval, né? A festa de São Sebastião, né? Era falar do bairro em si, né? E eu fui para a Unirio porque tinha o Memória de... Inclusive, além de trabalhar com o mestrado em Memória Social, eles tinham um projeto lá chamado Memória de Bairros. Eles já tinham feito a URCA e na época estavam fazendo a Gamboa, o Santo Cristo, a Saúde. E eu ingressei nesse projeto, né, com o meu projeto do Barreto, né? Aí foi isso que me motivou. A partir dessas entrevistas, eu criei 2 questionários, né, com perguntas idênticas, só que um próprio para quem trabalhava nas fábricas da região e o outro para quem nunca trabalhou nas fábricas da região, né. Foi essa a minha motivação de estudar o Barreto, porque eu nasci lá também, né? Então eu queria guardar um pouco dessa memória pessoal. Em comum, tanto quem trabalhava na fábrica quanto quem não trabalhava deixavam bem claro o seguinte: a vida daquele bairro era movida pelas fábricas ao seu redor. Por exemplo, eu fiz algumas entrevistas que donas de casa conversavam o seguinte: nós íamos à Praia do Barreto, né? Porque só tinha praça, não tinha Avenida do Contorno, né? Nós íamos à Praia do Barreto, só que quando dava 4h30, a gente tinha que vir embora para casa, porque às 5h chegava o Biguá, que era a barca que trazia os funcionários da Ilha do Viana, né, da Companhia de Navegação Costeira. Então as mulheres se recolhiam para que os homens chegavam. Então, assim, mesmo quem não trabalhava, né, nesse ambiente, vivia em torno desse ambiente. Aí o outro já me falou, o Biguá parava, eles recebiam o pagamento na Ilha do Viana e o Biguá parava, né, na Praça do Barreto, né, na praça não, no Porto do Barreto, e eles gastavam aquele dinheiro no comércio do Barreto, né? Então, assim, com as fábricas, né, porque num primeiro momento, eu acredito que as fábricas escolheram esse espaço pela desvalorização, porque no século XIX foi construído cemitério. Então o espaço ali desvalorizou. E a proximidade, e tinha um porto que transportava mercadorias para o Rio de Janeiro, né? Então, com essa desvalorização do espaço, né, a gente vai encontrar uma região com muitas terras, né, propícias para as fábricas, com porto e com um caminho de São Gonçalo. Barreto fica entre São Gonçalo e Niterói, então para essa transição, para as pessoas circularem, né? Então, essas fábricas chegaram ali e com elas vieram pessoas de todas as regiões, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, trabalhar. Aí surgiram os cortiços, aí surgiu o problema onde essa população vai morar. Surgiram as vilas operárias, né? Tinha da Fiat Lux, da Companhia da Manufatura Fluminense. E em volta surgiu todo um comércio. Se parar para analisar, tinha Bazar Coelho, a Moreninha, que vendia... Bazar Coelho vendia tinta, material de construção, todo tipo de material. A Moreninha vendia roupas, né, femininas, masculinas, né? Tinha sorveteria, né? Alguns entrevistados contaram que no Barreto vendia, se você achava, de casaco de pele a joia, né? Então, eu acho, assim, que a relação com as fábricas, de maneira geral, eram muito próximas, né? Mesmo quem não trabalhava na fábrica, tirava o seu sustento do quê? Do comércio que
que acontecia ali no entorno. Nas minhas pesquisas, eu descobri que eles doaram uma sesmaria, vem lá de trás, 1567, doaram uma sesmaria, quem recebeu foi Diogo de Sá, não se interessou, aí a sesmaria foi para Antônio Diniz, né? Da maneira que eles iam falecer, da maneira que ele faleceu, foi sendo desmembrada, né? Até que seus herdeiros venderam para o padre Francisco Barreto Faria, que criou a Fazenda do Barreto, né? Então, nessa época ainda eram os canaviais, século XVII, ainda tinha o porto, já tinha o porto, né, que exportava para o Rio de Janeiro ali alguns produtos, né? Foi construída também a capela, né, do Maruí, a capela de São Pedro do Maruí. Primeiro veio a capela, né? Mais tarde vem o cemitério do Maruí, que é onde causa esse desfaziamento, a desvalorização da região, né? E com a chegada das indústrias, vem o boom, a região, aí começam a se preocupar, trocam as diligências pelo bonde puxado a burro, entendeu? Aí no final do século XIX, início do século XX, já reformam a Praça Enéas de Castro, né? O prefeito na época, que era o Enéas de Castro, ele reformou a praça, aí já vão começar a se preocupar, porque estão chegando as fábricas, né? Em dar uma estrutura melhor para o bairro, né? E aí nós chegamos, até que quando o Barreto chega em 1930, né, ele já tem uma configuração bem industrial mesmo, né? Várias fábricas, tinha pequenas, né? A Branquiol, Jaspiol, tinha uma olaria, que demorou muito a fechar. Inclusive eu lembro da olaria, né? Eu estudava na década de 80 no Henrique Lage, ainda tinha essa olaria. A fábrica de seda, que ficava na Doutor Marche, a fábrica de tecido Fluminense, né? A companhia de navegação costeira, que ficava na Ilha do Viana, né? E desembarcavam os funcionários, né? Os trabalhadores desembarcavam ali, era o nome da embarcação, inclusive era o Biguá, né? Que era uma ave da região, então eles colocaram esse nome. E aí a dinâmica do Barreto era o seguinte, é muito interessante, porque as pessoas sempre tinham os que trabalhavam na fábrica, né? Tinha os que trabalhavam na companhia de navegação costeira e tinha os comerciantes. E a vida do bairro, a vida social do bairro, gerava em torno da praia, né? Da festa de São Sebastião, do carnaval e das chamadas sociedades, né? Tinha Bandeirantes, que era a sociedade que foi fundada pelo seu Júlio, né? E pelo Raul, que ele vai aparecer como Raul Careca para vocês, né? Eles fundaram a Sociedade Bandeirantes. Era um clube de homens que eles se reuniam e tinha eventos, bailes, final de semana. Tinha o clube da Marca Olho, que fazia bailes, o clube da manufatura, né, da fábrica, bailes de carnaval. Geralmente era assim, os funcionários das fábricas, da Fiat Lux e da manufatura, eles tinham prioridade na compra desses ingressos. Quem não fosse funcionário, os ingressos que sobrassem, eles tinham acesso. E a vida, eu noto assim, que a diversão também era muito fechada no bairro. Era o trabalho e a diversão. Era o futebol, né? As sedes náuticas, né? Os clubes tinham sede náutica, tinha a sede náutica do Cruzeiro, tinha a sede náutica do Byron, né? Quem tinha barco deixava lá na sede náutica, né? E nesses clubes tinham espaços também, assim, bares, né? Espaços de convivência, tinham festas, fins de semana, né? Então o espaço de convivência era muito assim, a praia, os clubes, a praça, né? O carnaval. Eles se empenhavam também muito na festa de São Sebastião. Entendeu? Então, e toda essa estrutura está ligada à fábrica e ao comércio, né? E depois, eu inclusive tenho algumas memórias da minha infância que eu lembro assim, nítidas, que aquele relógio, a gente, quando faz história, a gente lê muito sobre isso, né? O relógio comandando a vida do operariado. Mas a gente não era operário. E aquele relógio comandava, eram 5 horas da manhã o apito
da entrada do primeiro turno. 1h da tarde, a entrada do segundo. 9h da noite, a entrada do terceiro turno. Então, a gente sabia as horas pelo apito. 13h, 3h15, eu não me recordo muito com precisão, tinha um lanche. Então, eu já sabia que era o apito do lanche da fábrica. Isso tudo, assim, às vezes a gente falava assim, já deu 9h? Não são 9h não, porque a fábrica ainda não apitou. Entendeu? Então, a nossa vida era toda movida, mesmo não trabalhando, né? Muita gente saiu, foi trabalhar em outras áreas. A nossa vida era, principalmente pela Companhia de Tecido Fluminense. Né? Porque foi a que sobreviveu. Ela sobreviveu até 1996. Férias coletivas, diminuição do operário, do número de funcionários, entendeu? Diminuição de turno. Mas eles seguraram ali até 1996, né? Foi a única que sobreviveu até 1996. Tinha a classe média baixa, tinha os operários, né? Mas tinha também um grupo, né, que comandava ali aquela região, né? Com muita influência política, né? Influência com o Amaral Peixoto, né? Tinha o Brígido Tinoco, que nasceu no Barreto e era um político, né? Então, assim, tinham vários, dentro desse grupo, né, que tinham relações com os políticos, né, se destacam aí o Célio Costa, né, que inclusive fundaram o Banco do Barreto. Foi fundado um banco no Barreto, né? O Raul, né, chamado Raul Careca, o seu Júlio. São sempre esses personagens que estão ali por trás, da Sociedade Bandeirantes, da fundação do Banco do Barreto, né? E o que acontecia? Eles meio que serviam também de padrinhos dessa comunidade. Então, tinha todo um empenho de Natal. Eles recolhiam alimentos, faziam brinquedos para fazer a festa de Natal. Entendeu? Festa da igreja. Eles financiavam a festa da igreja. Festa junina. Então, esse grupo que tinha um poder aquisitivo maior, né, como eu falei, tinham lojas ali, que o pessoal falou, tinha relojoaria, joalheria, vendiam casacos de pele, tinha no carnaval o desfile de corso, né, que é o desfile de carros, né, aberto. Para ter carro tem que ter um poder aquisitivo maior, né, ainda mais nessa época. Então, assim, circula. E uma coisa que eu achei muito interessante na fala de alguns entrevistados é que eles falavam assim, porque aí no futebol, por exemplo, quando nós jogávamos no Manufatora, isso o funcionário da fábrica, seu Juliano falando, jogava todo mundo. Jogava a gente, que era operário, nosso chefe, né? E estava todo mundo ali misturado. Entendeu? Não tinha, naquele momento, nos momentos de lazer, foi uma coisa que me bateu muito, que nos momentos de lazer as hierarquias se quebravam. Entendeu? Nas festas, nos concursos de Miss, concursos de fantasia. Uma história que me chamou muita atenção foi do seu Sidney, né? Ele era do Rio de Janeiro, né, de Pedro Aleixo, e ele veio morar no Barreto para trabalhar na fábrica de tecido. Inclusive, ele morava numa das casas da fábrica, porque, segundo ele, o seu Eduardo, na época, ele queria que os funcionários que eles tivessem necessidade, em caso de emergência, estivessem próximos à fábrica. Então, quem morava nessas casas eram aqueles funcionários que, por qualquer situação, precisavam ser chamados em última hora. Então, ele morava, né, nessa casa da fábrica. E ele se identificou tanto com o bairro, né, com essa coisa, e isso já era década de 80, né, de viver no bairro, se divertir no bairro, ter amigos no bairro, que ele, inclusive, junto com um grupo, tentaram criar um grupo de amigos parecido com um grupo que já existia no bairro há muitos anos, que era o Grupo do Barreto. Tá? O Grupo do Barreto era um grupo de homens, amigos, que se reuniam
um domingo por mês, né, em restaurantes da cidade. Aí sim eles saíam do Barreto. Olha que interessante. Em restaurantes da cidade, em restaurantes famosos da cidade, para conversar, beber. Então, era todo domingo, um domingo por mês. Menos no mês de setembro, que eles faziam uma festa, que era o aniversário do grupo do Barreto. Aí as famílias iam. Aí as famílias podiam ir, as mulheres, as filhas, porque assim, nas reuniões, né, nos almoços, só podiam ir filhos homens, né? Ou qualquer homem convidado por um dos integrantes do grupo. Então, assim, seu Sidney vendo isso, eles resolveram fazer um grupo, né? Um grupo deles, né? Daqueles amigos próximos ali, funcionários ou não da região, que sempre se reuniam no bar da esquina da rua que eu morava, que era em frente à fábrica, né? Só que nesse grupo as mulheres eram permitidas, né? Então eles tentaram. Então era muito interessante que ele tentou se integrar totalmente naquela sociedade ali. E apesar de ser um polo industrial, né, eu noto eu lembro que o Barreto era muito fechado, como eu falei, né? Era importante para a cidade de Niterói como polo industrial, né? Mas as pessoas acabavam ficando restritas ao bairro, né? Ao comércio do bairro, à vida dos clubes no bairro, à praia do bairro. Eu mesma frequentei muitos anos a Praia do Barreto, que não existe hoje, porque construíram ali a Manilha, né? A BR-101, precisaram fazer um viaduto, né? E acabou a Praia do Barreto. Com a construção da BR, por exemplo, os clubes, né? As sedes náuticas foram desapropriadas, destruídas para construir o viaduto ali que você passa ali para Manilha, do Barreto, quando você sai do Barreto para entrar na Manilha. O único clube que ficou foi o 5 de Julho, que hoje é onde concentra, né, o pessoal antigo do Barreto, onde se concentra o pessoal antigo. Inclusive, o 5 de Julho, ele só tinha um campo uma parte... o campo e um salão grande de festas, né? Um salão de baile. Depois que eles construíram, se eu não me engano, a Manilha, BR-101, e desapropriaram os outros clubes, né? Todo mundo correu para o 5 de Julho. Então, eles resolveram fazer a parte social, a piscina. Não existia piscina, entendeu? Do 5 de Julho. Né? Porque aí correu todo mundo para ali. Até porque, quando existia a Praia do Barreto e se podia tomar banho na Praia do Barreto, né, as pessoas não precisavam de piscina. Você estava dentro do cruzeiro, do bairro, era uma rampinha. Você descia ali e estava dentro d'água. Eu me lembro quando a gente era criança, tinha festa no cruzeiro. Porque ainda tinha isso, tá? Um era do bairro, outro era do cruzeiro, outro era do Zorro. Os grupos eram amigos, mas se dividiam. Tinham os grupos, né? Então, assim, meus pais frequentavam o cruzeiro. Quando eu era criança, tinha festa no cruzeiro, qualquer coisa. A gente estava sempre no cruzeiro, todo fim de semana, né? A gente não tinha por que ter uma piscina. Tinha praia ali. De vez em quando ainda pegava o barquinho e saíam com a gente para se divertir. Né? Os adultos pegavam, a gente insistia, dava uma voltinha de barco a remo, né? Então, assim, destruiu quando os clubes foram destruídos, só sobrou o 5 de Julho. Não dá mais para tomar, e nessa época já não dava mais para tomar banho, né? Final da década de 80, início da 90, não dava mais para tomar banho na Praia do Barreto. Então, tiveram que construir a piscina, né? E também ajudou a ter mais sócios e o pessoal continuar se reunindo ali. Hoje, que acontecem, né, no Barreto e no 5 de Julho, é uma festa ainda. Eu ouço meus alunos contarem isso, né? Se nós ganharmos sei lá,
Real Martins, que é em Neves, ganhar o campeonato é festa mesmo. Comida, bebida, churrasco, entendeu? Fogos de artifício, né? Então, com certeza, tem o 5 de julho ali, eles se reúnem, entendeu? Qualquer momento, se você chegar sábado, domingo, quero encontrar fulano, vou no 5 de julho que eu vou conseguir encontrar fulano, entendeu? Inclusive, na década de 90 já, eles fizeram no Maitá, que é um outro clube da Guimarães Júnior, que só tem a sede social, eles fizeram uma festa para reunir, entendeu? Eu perdi essa festa, meus pais foram, né? A festa dos Anos Dourados, para reunir os amigos, aí foram os amigos, as esposas, os filhos, né? Para tentar, e a ideia deles era tentar fazer essa festa pelo menos uma vez por ano, mas aí não conseguiram. Uma coisa que sempre me marcou muito na minha infância e adolescência, né, que me marcou bastante, né, me marcava, era a questão do barulho da fábrica, né? Então, às vezes, a minha casa tinha um segundo andar e a fábrica ainda funcionava na época, tinha um terraço, né? Então, às vezes, à noite, meu quarto tinha uma porta que dava para o terraço. Não estou conseguindo dormir. Aí vou dar uma olhadinha na rua. Aí de madrugada, a rua deserta. Eu consigo gravar, até hoje eu tenho, sabe? Aquele... Tch, tch, tch. Aí daqui a pouco, fazia assim, brrr, parecia um transformador que desarmou. Aí daqui a pouco de novo. Tch, tch, tch. A noite inteira, sabe? Aquele barulho, isso me marcava muito, né? E o Manufatura também, né? Meu pai, final de semana, às vezes ia lá ver as peladas, tomar uma cerveja com os amigos. Aí os amigos levavam os filhos, né? E eu ia também. E a gente levava a bicicleta, que o campo era enorme. Tinha um campo, no campo, e tinha uma parte que circulava o campo. Então a gente adorava ficar. A gente ficava livre ali andando de bicicleta enquanto os adultos bebiam, né? Brincando na arquibancada, né, do Manufatura. Tinha uma área social também, né? Então às vezes tinha bingo. Vamos falar, alguém organizava um bingo, né? E pedia autorização para fazer lá no Manufatura, né? Tinham festas no campo do Manufatura. Eu cheguei a festa junina no campo do Manufatura era muito bom, né? Então, assim, eu tenho essas lembranças e o que mais, assim, toca é que você chegava na minha rua, né? As ruas, não só a minha, Câmara Coutinho, a rua que eles chamam de Rua do Pátio, né? A João Batista, era gente o tempo inteiro. Eram bares lotados, ou então o pessoal na calçada tomando cerveja. Entendeu? Era gente o tempo inteiro circulando, né, nas ruas do bairro. Aí depois as fábricas foram fechando. Teve uma época que a Fiat Lux, antes de fechar, vendeu as casas para os funcionários, para algumas pessoas, né, do bairro. E as pessoas moram lá ainda, marca olho, foram reformando essas casas ao longo do tempo, né? O espaço onde era Fiat Lux, uma rede de supermercados tomou conta, né? E só que aí, sim, aí fechou a fábrica de seda, a Fiat Lux, e aí a fábrica de tecido permaneceu. Então ainda permaneceu aquele movimento, né? Depois que a fábrica fechou, aí foi, assim, decadência, né, do bairro total. Mesmo a luz sendo mais fraca, de mercúrio e tal, você via movimento, você via gente nas ruas, você via os bares abertos, você via gente jogando futebol na praça à noite. E a praça nem era tão bonita como foi reformada, né, tem uns anos atrás, está bem bonita agora. Hoje você chega, tá aquela coisa escura, aquela tristeza, ninguém tem coragem, a praça está lá, está linda, reformada, né? Você passa e não tem nada. Nada, entendeu? Então, assim, mas por quê? Né? Porque o Barreto, como se construiu enquanto bairro industrial, sem as indústrias, ele entrou em decadência. Mudança de eixo, vamos lá. Por que essas indústrias entraram em decadência? As pequenas não conseguiram se manter, né? Ao longo da década de 30 em diante, várias foram fechando porque não conseguiram se manter. Né? As de Saponácio, mais tarde a olaria, a fábrica de seda, a Fiat Lux trocou
né? Mudou o eixo, foi para São Paulo com a fabricação de fósforo e ficou ali fabricando óculos, alguma coisa assim. Tenho quase certeza que era óculos. E depois, só que já era o segundo momento, já tinha vendido as casas dos operários e tudo, ficou só fabricando, só a fábrica mesmo. E depois primeiro foi a mudança de eixo mesmo, Rio e São Paulo, né? E um segundo momento, eu acho que foi não conseguir competir com o capital estrangeiro. As grandes indústrias, como a companhia Fluminense, vamos falar que foi a última, né? A companhia de tecido, a manufatura Fluminense, ela não conseguiu competir. Tem uma fala muito interessante de um dos operários que ele diz: poxa, você antes comprava o tecido para fazer a roupa, agora você vai ali em qualquer loja, compra por 5, 10 reais uma camisa. Entendeu? Então essa fala me marcou muito, porque assim, eu acho, principalmente com a abertura do capital, para o capital estrangeiro, a entrada dos produtos chineses, né? E a fábrica ainda tentou, para você ter uma ideia, em 96, eles estavam fazendo o quê? Na década de 90 até 96, quando fechou. Diminuiu os funcionários, né? Diminuiu, os turnos, né? Então eles davam férias coletivas, uma série de estratégias para se recuperar e não fechar as portas, né? Mas aí não teve jeito, né? Cada uma, eram várias fábricas de tamanhos distintos, né? As menores não conseguiram se manter com o processo de industrialização, não conseguiram se modernizar, entendeu? E as maiores com abertura, eu acredito, com abertura econômica para os produtos estrangeiros que entraram aí, né, em massa no nosso mercado a partir da década de 90.